Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu tô num estilo diferente, eu saí do meu estúdio um pouco porque tá muito calor lá onde eu gravo os meus vídeos. Eu vim aqui para um outro cantinho da minha casa, que é na sala. Futuramente, depois que eu me casar, vou fazer um tour aqui por alguns cantinhos da minha casa, porque eu sei que vocês ficam curiosos. E o vídeo de hoje será sobre o que fazer quando estiver fraco espiritualmente. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, TikTok estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site Apoia-se o canal Querida Dani para pessoas que desejam ajudar este canal a crescer e assim alcançar mais almas para a glória de Deus. Tem também as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar cartinhas, presentinhos, recebidos, e também a minha página no Instagram que se chama @queridapubli para pessoas que desejam fazer troca de parcerias e divulgações de seus negócios, aproveitando assim o alcance das minhas redes sociais. Gente, na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 10:12, olha o que está escrito: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa é uma frase do apóstolo Paulo, super conhecida, e existem muitas pessoas que usam essa frase até para afrontar, né? Aquela pessoa que tá super pregando super bem, aí vem aquele invejoso e fala assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Gente, por mais que seja uma frase assim que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, sabe, naquele momento que a gente tá ali no primeiro amor, transbordando o primeiro amor, aí vem aquela pessoa que adora jogar um balde de água fria no teu primeiro amor e fala assim: ah, aquele que tá de pé, cuide para que não caia, né? Por mais que a gente não goste de ouvir isso, eu particularmente, eu não gosto de ouvir isso, não é? Mas é realidade, gente. E eu vou dividir aqui com vocês o que eu, Daniele, faço nos momentos que eu me encontro muito fraca espiritualmente, e todo mundo passa por isso, tá bom? Não existe ninguém que é perfeito. Todo ser humano tem os seus momentos de fraqueza. Pode ser o maior profeta, o maior apóstolo da face da terra dos dias atuais, ele vai ter os seus momentos de fraqueza espiritual também. Então, gente, o meu último momento de fraqueza foi recentemente, que eu vou dividir aqui com vocês. Bom, faz 8 anos que eu me converti, já passei por muitas coisas na minha vida. O meu primeiro amor foi a coisa mais linda do mundo, depois eu esfriei, desviei, caí, voltei. Então eu acredito que tudo que eu passei, muitas pessoas passam, se não todas, pelo menos a maioria, que passa por um momento assim de esfriar a ponto de quase desviar, ou alguns até desviam. Eu acredito que isso é normal. É claro que a gente tem que vigiar, a gente tem que sempre buscar ler a palavra, orar, jejuar, ir para a igreja, que é essencial. Teve um momento da minha vida que eu fiquei 3 meses desigrejada, eu fiquei muito fraca, gente. Então, quando eu escuto muitas pessoas falando assim: ah, eu não preciso ir para a igreja, ah, porque eu sinto muito mais a presença de Deus dentro da minha casa. Pode ser que você esteja na igreja errada, mas eu tenho certeza que se você encontrar a igreja certa, uma igreja onde pastores realmente levam Deus a sério, a sua vida vai mudar de uma maneira radical. Porque, gente, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Você tá entendendo? Eu congreguei em uma igreja por 3 anos e a minha vida não andava. Eu praticamente estava com depressão. E muitas vezes eu preferia ficar em casa do que ir para a igreja, porque na minha casa eu me sentia melhor. Eu entendo essas pessoas que dizem que preferem ficar em casa do que não ir para a igreja, porque em casa tem mais paz do que na igreja. Mas muitas vezes nós usamos os defeitos de algumas igrejas como desculpa e acabamos generalizando todas e deixamos de viver o melhor que Deus tem para nós. Não pense você que é igual buscar a Deus dentro da tua casa e buscar a Deus dentro da igreja, debaixo de uma cobertura espiritual, de pessoas consagradas a Deus, de servos de Deus ungidos por Deus de maneira sacerdotal, de maneira ministerial. Não são todos que carregam a mesma unção. Então, gente, é diferente. Não é todo mundo que tem a mesma unção. Existem servos específicos, existem ministérios específicos que carregam uma unção específica, e essa unção sim pode fazer toda a diferença na tua vida. Aquela cura que você precisa, aquela libertação que você precisa, aquele caminho aberto que você precisa, muitas vezes você vai encontrar através de uma unção específica que Deus derramou sobre algum ministério. Amém? Então, nem tudo você vai alcançar através
da sua casa. Tudo bem que Deus honra a fé, Deus se agrada daqueles que obedecem à palavra de Deus, mas na palavra do Senhor diz que nós somos um corpo e nós temos que estar ligados um ao outro, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então, um cristão sozinho, ele corre muito perigo. Não é fácil. Se na igreja, debaixo de cobertura espiritual de pastores, através da intercessão dos irmãos da igreja, já não é fácil, imagina sozinho. Imagina para quem não vai para a igreja, imagina para quem não consegue receber um conselho pastoral, a intercessão dos irmãos. Eu não faço essa loucura de ser desigrejada nunca mais na minha vida, porque eu já experimentei disso e não foi boa a minha experiência. E gente, na palavra do Senhor em Provérbios está escrito que o povo sem profecia se corrompe. Eu, Daniele, sou uma cristã pentecostal, avivada. Eu acredito em dons de visão, em dons de profecia e no exercício de profetas. Nesse tempo atual, aqui nessa geração, hoje agora, existem verdadeiros profetas na terra ainda. Eu mesma sou uma. E eu, como líder aqui na internet, o que eu aconselho para os meus seguidores, para as minhas ovelhas? Que procurem uma igreja que tenha sim profecia. Muitas pessoas podem ver esse vídeo, podem criticar falando: ah, mas a gente não tem que viver atrás de profecia, a gente não pode ficar atrás de disque profecia, a gente não tem que se mover somente por profecia. Ok, eu concordo. A vida do cristão tem que ser equilibrada. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ter o conhecimento da palavra de Gênesis a Apocalipse. Você tem que colocar a sua vida espiritual em prática na rotina do teu dia a dia, orando, jejuando, vigiando, buscando obedecer a palavra de Deus, buscando, se esforçando para agradar ao Senhor, mas também não rejeitando o sobrenatural, não rejeitando o mover do Espírito Santo, que muitas vezes nós não entendemos porque é sobrenatural. Existe muita gente que quer entender tudo o que Deus está fazendo. Não, porque eu preciso entender, porque eu quero saber. E nem tudo a gente vai entender na hora. Na maioria das vezes você só vai entender lá na frente o que Deus está fazendo. Por isso que muitas vezes fé é confiar naquilo que não se vê, naquilo que não vê, naquilo que muitas vezes não entende. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que a paz que excede todo entendimento é a maior prova de que Deus está no negócio, porque o diabo ele não pode dar paz para ninguém. Recebeu uma profecia, testificou no coração, sentiu paz, descansa, que é de Deus. Agora, se você recebeu uma profecia, perturbou, não testificou, não trouxe paz, aí, meu querido, busca confirmação. Porque se for de Deus, Deus vai confirmar. Porque na palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E é assim que eu me movo, desde quando eu me converti. Debaixo de direção em direção. Na palavra do Senhor diz que o povo sem profecia se corrompe. O que é profecia? Muitas vezes a gente pensa que profecias são apenas promessas. Ah, eu vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te dar um marido, você será missionária. Tipo, promessas de coisas futuras, de sonhos futuros, de desejos, que para nós muitas vezes é impossível. O Papai do Céu vai lá e promete. Só que existem outros tipos de profecia que nós não podemos viver sem, principalmente um cristão, que são as profecias que nos dão direções. Por exemplo, você quer se mudar, quer ir para outra cidade, mas você quer saber a resposta de Deus. Deus, eu posso ir para outra cidade? É da tua vontade? Você busca, você ora e pergunta para Deus e espera a resposta. E claramente, obviamente, Deus vai usar um profeta para te responder. E ele vai te dizer de uma maneira muito clara: olha, você está orando, perguntando para Deus se você pode se mudar para tal cidade. Deus manda dizer sim ou Deus manda dizer não. Eu digo isso porque eu já vivi isso muitas vezes. Para mudar de casa, para mudar de emprego, para mudar de igreja, eu sempre orei e Deus sempre me respondeu sim ou não, até mesmo em relações sentimentais. Até mesmo em rapazes que eu pensava que poderia ser meu namorado, eu orava e perguntava para Deus, e Deus me livrava, me dizia: não, não é ele. Eu tenho outra pessoa para você. E de fato tudo se cumpriu. Eu esperei, eu confiei na vontade de Deus. E até aqui, 8 anos na presença de Deus, eu não tenho me perdido. Tenho vivido debaixo de direção, tenho obedecido, Deus tem me honrado, tenho desfrutado das promessas e já recebi direções futuras. Então na palavra do Senhor diz, gente, que os sinais seguirão para aqueles que creem. Um cristão, ele nunca ficará sem direção. Um cristão nunca ficará desamparado. Um cristão nunca ficará sem resposta, nunca ficará perdido. Tipo, oh meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Quem sou eu? Para que eu nasci? Não. Deus, ele sempre responde.
Deus sempre deixa claro, Deus ele é Deus de direção. Na própria palavra do Senhor diz que em Gênesis, Papai do céu, quando tirou o povo do Egito, conduziu através de Moisés o povo pelo deserto. Ali não faltava nada para eles. Não faltava maná, não faltava água da rocha, as roupas não gastaram, os inimigos foram todos derrotados diante dos olhos de todos. Um povo fraco, um povo que era escravo, um povo que não sabia se defender, totalmente dependente de Deus, um povo sem futuro, sem esperança, sem dinheiro, sem vida financeira. E Deus tirou o povo do Egito com um braço forte, conduziu até o deserto, ensinou, cuidou e direcionou. Na palavra do Senhor diz que Deus colocou uma nuvem durante o dia para guiar o povo e uma coluna de fogo durante a noite para guiar, e a nuvem ainda protegia de dia do sol, e à noite a coluna de fogo ainda aquecia eles, para eles não morrerem de frio e nem morrerem de calor. Então eles não morreram de fome, não morreram de frio, não morreram de calor, não morreram de sede. Eles tinham tudo que eles precisavam para sobreviver ali no deserto. E o melhor de tudo, eles tinham a presença de Deus. Imagina a atmosfera daquele lugar, onde o próprio Deus vivo habitava ali com eles. Com certeza era um ambiente de paz, porque Deus estava ali com eles. E onde Deus está, a paz está, porque isso faz parte de Deus. A paz, ela está impregnada em Deus. Então onde Deus passa, a paz reina. Onde Deus passa, a paz se manifesta. O maior sinal da presença de Deus é a paz. E é assim que a gente se move. Só que muitas vezes a gente, depois de receber muita direção, muitas promessas, a gente pode se acomodar. Ah, eu já sei o que vai acontecer comigo no futuro, Deus já me disse. Mas muitas vezes pra gente alcançar a promessa, tipo assim, vou te dar um exemplo. Ah, a Dani vai ter um livro. Aí o profeta me diz assim, ah, filha, Deus manda te dizer que você vai ter um livro. Mas quando eu ia ter o livro? Quantos anos eu ia ter que esperar? Como eu ia fazer para ter o livro? Eu precisava de mais direções, não só de uma promessa. Você tá entendendo? Eu não precisava somente da revelação, da realização daquela promessa. Eu precisava saber, passo a passo, do que eu precisava fazer para ter esse livro. E isso também me era necessário direções da parte de Deus, porque já que a promessa é de Deus, o plano é de Deus, a estratégia é de Deus, e eu tenho que me mover de acordo com a vontade de Deus. Então para tudo eu orava, gente. Foi tão incrível em relação ao livro, que eu lembro que eu não sabia como fazer, porque eu nunca escrevi livros. E Deus me dizia, você vai ter um livro, e esse livro vai ser muito vendido. E eu falava, meu Deus, mas nem faculdade de letras, eu não sei nada, sou super leiga. Mas se Deus promete, Ele capacita e Ele se responsabiliza com aquilo que Ele promete. Deus sabe o que faz. Então eu lembro que bem no início, quando eu recebi a promessa, eu fiquei esperando. Eu não sabia o que fazer, fiquei esperando, até que nesse tempo eu trabalhava em um salão. Entrou uma mulher dentro do salão, bem no início da minha conversão, não me conhecia, não sabia nada da minha vida, mas eu já estava orando, perguntando para Deus, dizendo, Deus, o que eu faço? Como eu começo esse livro? E de repente essa mulher entrou dentro do salão e falou assim para mim, Deus manda te dizer que é para você começar a escrever todos os dias a sua história, tudo que você passou para chegar até aqui, e continue escrevendo a sua rotina do dia a dia. Vai escrevendo. E foi quando eu obedeci. E eu fiquei 6 anos da minha vida escrevendo todos os dias no meu diário, a rotina da minha vida, para o livro ser rico, para o livro ser verdadeiro, para eu não esquecer nada. E foram 12 cadernos. E se eu não tivesse obedecido a direção de Deus? E se eu não tivesse me preparado antes? Como que eu ia ter esse livro? Ah, Deus me prometeu um livro, mas e aí? Eu vou ficar de mãos cruzadas? Eu vou esperar o livro cair do céu? Ah, simplesmente alguém vai me procurar, vai me entrevistar e vai escrever meu livro? Não, eu tinha que escrever o meu livro. E levou tempo. 6 anos. 12 cadernos. E ainda tive que esperar pela editora certa. E Deus usou mais um profeta e me disse, olha, o lugar que eu vou te colocar vai ser na Avenida Paulista. Então Deus me direcionou até a editora. Não ia ser qualquer editora. Então eu precisava saber a vontade perfeita de Deus. Ah, Deus me prometeu um livro, então em qualquer editora vai dar certo. Não, eu precisava saber a editora que Deus queria. E Deus foi lá, usou um profeta e me direcionou. E me disse, a editora para o seu livro será
na Avenida Paulista. Ele me deu um sinal. Então, quando a editora da Avenida Paulista me procurou, na hora eu saquei, é essa editora. Porque Deus me falou que este era o sinal. Então, gente, a vida com Deus é de direção em direção. Isso nunca vai mudar. Eu sei que até o final da minha vida eu vou precisar me mover de direção em direção. Por mais que eu já tenha intimidade, por mais que eu já tenha experiência, a dependência em Deus, ela é até o fim. Porque na palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Quem começou? Deus. Quem vai terminar? Deus. Não é Deus que começa e você que termina. Deus, ele faz tudo, porque é tudo para honra e glória dele. Você apenas obedece. Você apenas confia e faz aquilo que ele te pede. Mas você pode ter certeza que a maior parte, quem faz é ele. O sobrenatural, o impossível, quem faz é ele. Você faz o possível, você faz o natural. Mas Deus entra com o sobrenatural, entra com o impossível, entra com a provisão, ele entra com tudo aquilo que você precisa para que a promessa de fato se cumpra na tua vida. Para eu receber todas essas direções, se eu estivesse na minha casa, se eu não fosse para a igreja, se eu não buscasse a Deus em igrejas, eu não ia saber. Por mais que eu seja profeta, por mais que o Espírito Santo fale comigo, eu poderia me enganar algumas vezes pensando que era Espírito Santo e era a minha carne. Por isso que o corpo tem que estar unido. Porque se você está confuso para saber se é ou não de Deus, Deus vai usar alguém para te confirmar se é ou não da parte dele. Porque ele não é Deus de confusão. Por isso que a igreja ela é benéfica, ela é útil, ela é necessária para a vida do cristão. E eu posso dividir aqui com vocês para finalizar esse vídeo. Olha que coisa linda. Apesar de Deus ter me corrigido, eu passei por uma experiência com Deus recentemente. A minha vida de uns 2 meses para cá tava uma loucura assim de correria. Deus realizando muitas coisas, prestes a me casar, comprei meu primeiro carro para a glória de Deus. Muitas coisas acontecendo, trabalhando pra caramba na internet. Agora com TikTok, mais seguidores chegando. Uma correria grande. E o que eu fiz? Assim que consegui comprar meu carro, fui na igreja agradecer a Deus, testemunhei no canal, mas eu não fui na igreja. E eu fiquei 1 mês sem ir na igreja, sem perceber, gente. Minha vida ficou tão corrida que eu fiquei 1 mês sem ir na igreja. E sem perceber, eu tava ficando fraca espiritualmente. Tava ficando desanimada para gravar vídeos, tava ficando desanimada até para me arrumar, para passear, tava vindo um desânimo, sabe? E eu não sabia o que era. Porque eu tava fazendo tudo certinho, orando, jejuando, lendo a palavra. Mas até que eu despertei, tipo, opa, preciso ir pra igreja. Preciso buscar um renovo na igreja. Preciso que Deus fale comigo. Preciso de uma resposta, de uma confirmação, de uma direção. Preciso de intercessão. Porque sozinho a gente não consegue. Por mais que você tenha intimidade com Deus, várias experiências, nós precisamos uns dos outros. Deus não fez ninguém para andar sozinho, não. O próprio Deus em Gênesis disse, quando ele fez Adão, não é bom que o homem viva só. E isso não é só em questão de marido ou namorada, até em relação a amigos, colegas, ajudadores, pessoas que de alguma maneira vão ser usadas por Deus para te abençoar naquele momento que você necessita. E eu fui para a igreja, gente, depois de 1 mês, fraca, espiritualmente, né? Não sabia por quê, depois me toquei. E chegando lá na igreja, minha pastora não sabia que eu tinha comprado meu carro. Não sabia não. E chegando lá na igreja, Deus usou o pregador e disse assim: ah, porque a pessoa espera tanto um carro, aí Deus vai e abençoa a pessoa com um carro e a pessoa some da igreja, né? Vai pra praia, vai pro shopping, vai passear, mas some da igreja. Ali naquele momento eu vi que era pra mim. E não foi indireta não, foi o próprio Deus falando, porque aquele pregador não me conhecia. E minhas pastoras nem sabiam que eu tinha ganhado o carro, que eu tinha comprado o carro. Eu falo ganhado porque foi Deus que me deu. E ali naquele momento, Deus me corrigiu. Mas eu sei que ele me corrigiu pro meu próprio bem. Eu sei que de alguma maneira ele ficou tipo, nossa filha, eu te abençoei e você simplesmente não vem na minha casa. Então Deus ele faz questão sim da nossa presença na igreja. Ele não está comigo aqui em casa, ele não está comigo nos vídeos, mas por que que ele cobrou de eu não ter ido com o carro para a igreja? Porque isso faz diferença para Deus. E eu digo isso de uma experiência pessoal que eu tive, acredita quem quer. Mas eu entendi que por mais que Deus esteja comigo aqui na minha casa, durante os vídeos, em qualquer lugar onde eu estou, quando eu vou na casa dele, na igreja, isso faz diferença para ele. Porque se não fizesse diferença, ele não teria me cobrado.
E por que ele me cobrou? Porque a igreja é lugar de adoração, é lugar de entrega total, é lugar onde você não pensa em nada a não ser Deus. Aqui em casa, eu penso nos meus problemas, no meu trabalho. Então eu divido a minha intimidade com Deus com a rotina da minha vida, mas na igreja não. Na igreja é 100% Deus. E Deus, Ele quer esse tempo de dedicação total a Ele. Deus, Ele se importa com isso. Deus, Ele se importa conosco. Ele se importa com o que nós pensamos dele. Ele se importa com a nossa dedicação a Ele. Faz diferença para Ele. Amém? Então é isso, gente. Na maioria das vezes, quando eu fico fraca espiritualmente, é porque eu não vou para a igreja. É batata. Mas eu já recebi mensagens de algumas pessoas que falaram assim pra mim: Dani, eu tô indo pra igreja e mesmo assim tô super fraca. Então, o que eu aconselho de verdade, gente, se você mesmo indo pra igreja, você continua fraco, eu te aconselho a dar uma voltinha e visitar umas outras igrejas. Porque talvez a igreja onde você está esteja terra seca. Os pastores não estejam muito bem, isso reflete nas ovelhas. E você não é obrigado a ficar debaixo de cobertura espiritual de pessoas que não estão bem. Então o que eu te aconselho é, não precisa sair da sua igreja, mas seja sábio, seja inteligente, saiba cuidar da tua vida espiritual. Dá uma voltinha, visita algumas igrejas avivadas que você sabe que tem profeta e Deus vai falar com você. Você pode ter certeza que quando Deus falar com você, você será renovado de maneira instantânea, porque a palavra de Deus tem poder. Aleluia! Quando Deus fala, simplesmente gera vida. Deus abre a boca para falar com você, Ele falou com você, você já é renovado. Então é esse o conselho que eu te dou. Tá fraco, espiritual? Não deixa de ir para a igreja. Tá indo para a igreja, não tá dando certo? Dá uma voltinha e procura igrejas avivadas que tenha profetas, que você vê que realmente Deus está operando. Busque uma direção de Deus, busque uma resposta de Deus, mas não se entrega ao desânimo, não se entrega à fraqueza. Se esforça, pede ajuda. Liga para alguns amigos cristãos, pede oração, ora por mim, jejua por mim, não tô bem, faz alguma coisa, mas não se entrega, porque essa fraqueza espiritual é só uma fase, vai passar, porque Deus, Ele é aquele que renova as forças do cansado, do fraco, do abatido. Ele tem poder, Ele tem vida, Ele tem força em abundância para te dar. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.